Olá, amados, sejam muito bem-vindos novamente aqui para compartilhar com vocês a reflexão de hoje, a palavra de Deus para os nossos corações. E hoje o nosso título fala sobre o propósito da vida, né? Todos nós somos chamados com propósitos, nós estamos na terra aqui de bobeira, todos nós cumpriremos, né? Temos que cumprir com o nosso chamado. O Senhor nos coloca dentro do nosso chamado. A partir do momento que nós buscamos a Cristo, começamos a entender o chamado dele para as nossas vidas, né? Aqui o nosso devocional fala sobre Paulo. Paulo perseguia os cristãos, matava todos os cristãos que apareciam na frente dele, fossem jovens, crianças, homens, mulheres. E ele não entendia, né? Ele achava que estava fazendo a coisa certa, ele achava que, de acordo com tudo que ele tinha estudado, ele tinha aprendido, ele era bem estudado, né? Eles falavam algumas línguas, pelo menos umas 3 línguas, e ele perseguia os cristãos até um dia que ele teve um encontro com Deus. Deus se mostrou, se manifestou para ele e abriu a visão de Paulo, né? Na verdade, ele era Saulo. Quando ele tinha 28 anos, ele se converteu, encontrou verdadeiramente a sua essência, o seu chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Se converteu e assim parou de perseguir os cristãos, foi levar o evangelho do Senhor a muitos e muitos e muitos. E Paulo caminhou por muitos lugares levando a palavra de Deus. Foi usado muito por Jesus Cristo. Mas ele vivia perdido, sem entender o chamado, sem entender o propósito, vivendo loucamente, fazendo o que achava certo por suas próprias ideias, né? Os seus próprios pensamentos, seus próprios conhecimentos. Mas o dia que o Senhor cruzou o caminho dele e se manifestou a ele, e ele realmente entendeu para que ele foi chamado, para que propósito ele foi chamado, ele sim começou a levar o evangelho do Senhor a toda criatura e teve uma caminhada, uma grande caminhada, uma jornada levando a palavra do Senhor Jesus. E é assim, querido, até quando nós não entendemos nosso chamado, nosso propósito, a gente pode viver perdido, muitas vezes sem saber para que veio. Muitos que questionam, né, para onde vou, quem sou, para onde vou, né? Mas quando nós encontramos com o nosso propósito, o nosso chamado, a vida começa a ter sentido, a gente começa a entender, né, para que fomos chamados. E Paulo teve o encontro dele com Deus, uma experiência forte, como também eu tive uma experiência bem forte com Deus esses meses que se passaram, e entendi, né, que muitas coisas dessa vida nos distraem, que nós ficamos preocupados com muitas coisas dessa terra, mas o que realmente importa é levarmos o evangelho do Senhor, pregarmos o evangelho de salvação, assim como o Senhor me falou muitas coisas, me mostrou muitas coisas e eu entendi o propósito do que o Senhor estava me falando, do chamado, o grande chamado que Deus tem na minha vida para levar o testemunho, para levar a salvação, né? Esse evangelho de salvação que o Senhor colocou em minhas mãos, nas mãos da minha família. Então eu entendi o propósito e eu deixei de muitas coisas, deixei de fazer, né? Muitas coisas que o Senhor pediu para eu deixar, para eu largar, inclusive meu ateliê, o Senhor pediu para eu fechar e fazer a vontade dEle, cumprir o propósito dEle. E eu estou na caminhada para fazer o que o Senhor quer que eu faça, entender cada dia mais o chamado. Estou
buscando cada dia mais do Senhor direcionamento, e Ele tem me dado. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês que estão aqui me acompanhando, acompanhando as mensagens do Senhor para os nossos corações, que são muito importantes todos os dias. E essa mensagem de hoje é sobre o propósito. E eu vou ler aqui rapidinho com vocês o texto que fala assim: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós prosseguimos olhando para o alto, para o alvo que é a eternidade, Esse chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que fala em Filipenses 3:14. A nossa leitura diz assim: diversos filósofos ao longo da história refletiram sobre o sentido da vida, uma questão que naturalmente toma o imaginário humano há muitos séculos. No entanto, essa resposta não está dentro. Há muitos séculos, no entanto, essa resposta não está dentro de nós, especialmente porque somos seres criados por um Deus perfeito, que delimitou um propósito para cada um de nós e nos adotou como seus filhos. Ao reconhecer nossa filiação, abrimos as portas para viver plenamente em alinhamento com os planos de Deus. Paulo, ao falar sobre sua jornada espiritual, deixa evidente a paixão que tinha por seu propósito, de modo que deixou todo o seu passado para trás e se entregou plenamente para viver com intensidade os planos e os sonhos de Deus. Vejo que focar exclusivamente no eu é um grande problema. Apesar de ser a direção que a sociedade tem tomado atualmente, a vida de pessoas inspiradoras sempre está associada ao quanto amaram, serviram e se entregaram, foram generosos cumprindo seu propósito, não só quantos bens acumularam. Realmente isso não importa, queridos. Quantos bens acumulamos nessa terra, não importa. O que importa é o que a gente faz para o Senhor, É cumprir esse chamado maravilhoso, cumprir o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Direcionar a vida a um caminho de autossatisfação é muito perigoso, E nos leva a viver de forma vazia, buscando prazeres momentâneos e acabando por nos desvirtuar dos planos de Deus. E é verdade, queridos, esse mundo tem muitas distrações, muitas coisas que roubam nossa comunhão com Deus, A palavra de Deus fala que quem ama o dinheiro não se fartará dele. Por quê? Porque quanto mais a pessoa tem, mais quer e nunca tá bom. Então, a pessoa que ama o dinheiro nunca se farta dele. Quanto mais tem, mais quer. E perde a vida inteira correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas, correndo atrás de dinheiro. E deixa de viver o que Deus tem para elas. Muitas vezes perde a eternidade devido a estar somente preocupado em satisfazer os desejos da sua carne. E isso é muito perigoso, Viver com foco em Deus não significa ignorar o que acontece na terra. Pelo contrário, é compreender que quando focamos no que é eterno e buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Por isso, convido você a seguir em direção ao chamado de Deus, que o levará a viver dias incríveis, cumprindo o seu propósito. A nossa frase de hoje fala assim, que metas me dizem aonde eu posso chegar, propósitos me levam até além do que eu posso imaginar. Nossa palavra-chave de hoje é propósito. Então, vamos estar sempre buscando, queridos, cumprir o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. Hoje tomei chuva, fiquei com o cabelo todo arrepiado. Resolvi colocar esse chapéuzinho para gravar, ficar menos descabelado. Mas, querido, que possamos realmente estar preocupados com a eternidade, preocupados em cumprir o nosso chamado, o nosso propósito.
na terra, porque nada, vezes nada, levaremos. Somente a nossa comunhão sincera com o Senhor. Então que possamos estar cada dia mais fortes em intimidade com Deus, buscando intimidade com o Senhor e um relacionamento muito sincero com Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa falar grandemente no coração de vocês e que vocês, assim como Paulo entendeu o chamado, assim como eu tenho entendido o meu chamado, que você possa entender também em nome de Jesus cada dia mais. Um beijo grande no coração de vocês. Sejam cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento da palavra, que possamos entender cada dia mais o nosso propósito, qual é o nosso chamado em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra de Deus para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações.